precisando? Acho que aumenta a confiança de ganhar e da maneira que o time se comportou hoje, sempre tem um acréscimo de confiança. Mas desde quando eu cheguei aqui, o time tem jogado com confiança todas as partidas. E hoje, principalmente com o apoio do torcedor, que empurrou muito o time, eu acho que a gente fez o nosso melhor jogo e certamente isso traz um acréscimo de confiança e diferente de empolgação, né? Ter o pé no chão, a gente tem muita coisa pela frente. E temos que ir melhorando o time, que embora a gente tenha jogado bem, a gente tem coisa para melhorar. Agora Marcelo Baltar do Globoesporte.com. Boa noite, Marcelo. Boa noite André, boa noite Diniz. Diniz, me desculpa se já tiverem perguntado, que eu só consegui logar agora. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Riquelme, né, que é um garoto que o Vasco aposta muito na base, e eu vi ali que ele se emocionou na hora do gol, correu para te abraçar. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa emoção dele, desse abraço que vocês deram e sobre a atuação dele. Se já não falou. Ele jogou muito bem, é um jogador extremamente talentoso e a nossa relação, a gente acabou criando o vínculo logo no primeiro ou segundo dia da minha chegada, a gente já se aproximou. Ele é da mesma idade, da mesma geração do João Pedro e do Marcos Paulo, são colegas de seleção que eu trabalhei lá no Fluminense. E teve uma conexão muito imediata de alguns assuntos particulares da vida dele. E ele é um jovem talentoso que tem um futuro brilhante pela frente. Vamos agora para o Felipe Rocha do Diário Lance. Boa noite, Felipe. Daqui a pouco o Felipe Rocha. Então, Rafael De Angeli da TV Globo. Boa noite, Rafael. Boa noite, André. Boa noite, Diniz. Boa noite a todos. Quero aproveitar esse gancho do Riquelme, Diniz, para te perguntar, na verdade, sobre os garotos de uma maneira geral, né? A gente vem percebendo ótimas atuações do Nenê, de jogadores experientes, mas hoje, especificamente, os garotos foram decisivos, né? Ou dando assistência, como foi o caso do Riquelme, ou fazendo gol, como o caso do Gabriel Peck. O Graça salvou uma bola importantíssima também no segundo tempo. Então, assim, quanto você está contando com os garotos jovens aí, esses garotos formados em São Januário, para conseguir esse acesso e, quem sabe, arrancar agora, né, para subir na tabela? Conto, minha carreira, esses jogadores jovens, ele acaba tendo um espaço grande, não pelo fato de serem jovens, pelo fato da gente criar uma sintonia, uma relação. E times como o Vasco, que tem uma base bastante forte, é o maior fornecedor de jogador. O jogador jovem é saber trabalhar, saber dar confiança, criar um ambiente que facilite para o jogador poder se sentir à vontade. E é isso que a gente está fazendo aqui no Vasco. O Bruno Gomes também fez uma partida hoje excelente, como tinha feito lá em Brusque. O Andrei, hoje a gente tinha 4, 5 jogadores da base jogando, e são jogadores que às vezes a gente questiona se falta maturidade. O jogador tem que ser bom e conseguir, em jogos importantes como esse aqui do Goiás, como foi do Cruzeiro e todos esses da Série B, que a gente está sempre jogando sob pressão, conseguir na hora do jogo desenvolver. E eles estão desenvolvendo, e eu conto com eles como conto com todo mundo aqui, como conto com os mais velhos também, né? Que você falar assim que eles hoje um deu um passe, deu uma assistência. O Morato, que é um pouco mais velho, fez o gol, e o Nenê deu assistência. Então, assim, todo mundo está tendo protagonismo, né? Não é só os mais velhos, nem só os mais jovens. Agora o Wellington Campos da Super Rádio Tupi. Boa noite, Wellington. O Wellington está sem som, tem que ativar o som, agora foi. Então vamos lá. Obrigado, André. Diniz, parabéns aí pela vitória, pela atuação. E eu vou insistir na pergunta sobre torcida, porque eu te confesso que eu fiquei arrepiado com a torcida do Vasco hoje em São Januário, desde a parte da manhã, quando fui fazer meu teste de PCR, os torcedores já esperando o jogo, já vivendo ansiosos pela partida. Depois a chegada a São Januário, o aquecimento, a entrada do time, empurrando, o time também colaborou. Eu queria que você falasse que tipo de sensação você pessoalmente teve no banco de reservas com essa galera do Vasco ali atrás de você, parecendo que você estava orquestrando aquela torcida. Foi um momento para mim mágico, diferente, primeira vez esse contato com a torcida. Eu já falei da minha chegada aqui quando eu vinha jogar em São Januário.
final da década de 90 e início dos anos 2000, era uma das coisas que mais me empolgava mesmo jogando contra. Era a torcida do Vasco, é uma torcida que tem um comportamento muito diferente das outras. Os cantos e a maneira como todo mundo canta, o estádio todo canta. Hoje, eu não sei quantos tinha hoje, 3, 4, 5 mil, não sei ao certo quantos tinha, mas parecia que tinha 30, 40 mil empurrando o time. E fizeram toda a diferença. O time rendeu um tanto a mais por conta da presença do torcedor. E aí quando cria essa química, essa simbiose, as coisas elas acontecem de uma maneira muito diferente. E foi o que aconteceu hoje. Agora Lucas Pedrosa do canal do Pedrosa. Boa noite, Lucas. Boa noite, galera da Baixo TV. Boa noite, Fernando Diniz. Parabéns por mais uma vitória. Diniz, eu queria que você explicasse o conceito pra gente, que é uma coisa muito discutida, no geral, na imprensa brasileira, que é se defender com a bola. Por que eu pergunto isso, Diniz? Porque o Vasco fez 60 minutos, no caso, quando fez os 2 gols, de total controle. E quando o Goiás pegava a bola, o Vasco conseguia destruir a jogada do Goiás, o Vasco conseguia matar a jogada do Goiás logo naquela pressão com 3 jogadores em cima da bola. Então eu queria que você comentasse um pouco disso, porque a fase defensiva do Vasco foi algo muito criticado durante o Campeonato Brasileiro Série B inteira. Então o Vasco, jogando com a bola hoje, consegue se proteger muito melhor. O que o Diniz pensa disso tudo? Como é que o Diniz enxerga tudo isso? Eu queria que você explicasse pra gente, eu acho que é muito importante. Um abraço. Eu acho que quem tem uma proposta de ter controle do jogo com a bola e ser agressivo, é fundamental que a gente consiga reagir rápido quando a gente perde a bola e procurar retomá-la o mais breve possível no campo de ataque. Se você não consegue fazer isso, você acaba tendo que correr para trás e muitas vezes em situação de perigo. Então a gente aguentou fazer isso durante até fazer o segundo gol, e depois não dá para você afirmar porque o time cansou, deixou de cansar. Essas coisas é muito complexo a gente fazer esse tipo de análise, não é uma coisa só que determina isso. A gente fez o segundo gol, eu acho que a gente baixou, ainda a gente podia ter feito mais, e quando a gente está fazendo de uma maneira harmoniosa, a gente consegue fazer por mais tempo e isso não cansa. O que cansa é a gente fazer as coisas de maneira separada. Quando eu vi que o time começou a ficar mais distante, alguns iam pressionar e outros não pressionavam mais, a gente fez um recuo estratégico e a gente também limitou as chances do Goiás quando a gente marcou em bloco baixo. Não é a minha marcação preferida, mas se for para ficar com o time quebrado, é melhor ficar um pouco mais atrás do que ficar metade na frente e metade atrás. Então a gente soube jogar, acho, das duas maneiras. A maneira mais vistosa, e eu acho que é a que tem mais compromisso com a vitória e aumenta a chance de time ganhar, quando a gente consegue empurrar lá na frente e tentar recuperar a bola no campo de ataque. Mas quando não é possível, tem que saber marcar um pouco mais atrás. Eu acho que o time soube fazer isso bem também. Agora Eduardo Ferrari, da Rádio Onda Mix FM. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Diniz. Boa noite a todos da Vasco TV, André. Parabéns, Diniz, por mais uma vitória na frente do Vasco. Hoje, Diniz, vemos um Vasco muito diferente aqui em São Januário, jogando mais uma vez bem, com a posse de bola, como o companheiro Lucas fez a pergunta e tal, controlou o jogo, poderia ter feito mais gols, como você disse. O fator campo, fora de casa, pode atrapalhar, Diniz, o estilo de jogo do Vasco jogando fora de casa, nesse sentido? Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado pela pergunta. Poderia, mas a gente tem que fazer de tudo para não atrapalhar. A gente ganhou, fez um resultado extremamente importante com o jogador a menos, jogando talvez no pior gramado da Série B, que é o do Brusque. E a gente conseguiu o resultado de vitória. Atrapalha para você fazer um jogo mais vistoso quando você pega campos como o de Brusque. Mas lá contra o CRB a equipe se comportou muito bem. A gente tinha uns 4 treinamentos só. A equipe soube jogar. Se o campo oferecer boas condições, eu acho que a gente consegue manter o nível e conseguir aumentar a nossa chance de vencer. O diferencial aqui do Vasco hoje, além do campo, foi a falta da torcida. A torcida, quando ela vem do jeito que ela veio hoje aqui, ela é muito determinante para o resultado do jogo. Ela foi decisiva para jogar do jeito que jogou. Eu tenho certeza que ela contribuiu de uma maneira enfática. Não foi uma coisa só porque tem a torcida, não. É uma energia que tem, os jogadores vão tendo um acréscimo de confiança, de energia no campo e começam a fazer coisas acima daquilo que a gente até está esperando. Então, o primeiro tempo hoje, eu tenho certeza que o torcedor vascaíno ele contribuiu muito para o desempenho da equipe. Agora José Roberto Coutinho, do IG Esportes. Boa noite, José Roberto.
Boa noite, Fernando Diniz, boa noite a todos presentes na Vasco TV. Diniz, em um primeiro momento eu queria saber se o Vasco de hoje é o Vasco com a sua cara, é o Vasco que você projeta no dia a dia, nos treinos. E aproveitando também o gancho da pergunta do nosso amigo Eduardo Ferrari, que falou sobre situação de campo e sobre gramado, eu queria saber sobre o próximo duelo contra o Confiança, que é um time que figura na zona de rebaixamento, mas vem conquistando seus pontinhos, e também não tem lá as melhores condições de gramado, né? É um time que em seu estádio não tem o gramado nas melhores condições. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse próximo duelo e sobre o Vasco de hoje. Obrigado e parabéns pela vitória. Boa noite, obrigado. Contra o Confiança, a gente vai encarar o Confiança como a gente encarou o CRB, o Brusque, o Cruzeiro e hoje o Goiás. Vai ter o nosso respeito máximo, total. Vai procurar fazer o nosso melhor jogo, uma entrega absoluta para que a gente consiga avançar um tanto mais no nosso objetivo. Quanto ao jogo de hoje, assim, a minha cara, assim, às vezes as pessoas me associam de maneira prioritária em relação ao modelo tático de jogar futebol, ter um posse de bola, um jogo mais vistoso. Mas a minha cara, assim, ela se mostra aqui no Vasco desde quando eu cheguei lá contra o CRB e contra o Brusque, que eu sou um cara assim que eu tenho uma paixão muito grande pelo futebol, tenho um respeito muito grande pelo futebol, pelo torcedor, e eu me entrego de corpo e alma para que as coisas deem certo. Eu acho que nesse sentido a gente teve entrega em todos os jogos. Lá em Brusque foi um jogo muito especial para nós, foi uma vitória muito importante, que os jogadores se doaram demais. E hoje casou essa doação de todo mundo com a parte técnica e a parte tática, aí ficou um jogo quase que completo. A gente nunca está completo, sempre faltam coisas, mas foi um jogo que foi o nosso melhor jogo, porque a gente teve a parte técnica e a parte tática também apareceu, mas isso não é o produto principal do nosso jeito de jogar, e quando falo, associo a mim. Para mim, a coisa mais importante é os jogadores mostrarem a garra que eles mostraram hoje, o sentido de solidariedade, de respeito pela camisa e de respeito pelo futebol. Agora é a vez do Felipe Rocha, do Diário Lance. Boa noite, Felipe. Boa noite, André. Boa noite a todo mundo que acompanha. Boa noite, Fernando. Fernando, você acabou de falar um pouco sobre o que eu ia te perguntar. Você foi taxado ao longo da sua carreira como um cara que valorizava muito a posse de bola. Muitas vezes isso era tratado de forma até pejorativa, você sabe disso. Mas eu confesso que ainda não vi, mas 2 jogos seguidos que o Vasco não toma gol, existe aí uma evolução que é determinante para o que o Vasco precisa, né? Que é subir. Então eu queria saber o que você, conceitos, ou se você puder passar um pouquinho sem revelar os seus segredos, o que você acrescentou para o time melhorar defensivamente. Obrigado, boa noite. Bom, boa noite, obrigado. A gente no futebol gosta de respostas simples, então quando as pessoas falam e dá alguma coisa errada no modelo tático de jogo, as pessoas determinam que alguma coisa aconteceu errada por conta da parte tática e sem ter um conhecimento profundo. Eu não tenho muita interação com aquilo que acontece fora do Vasco e fora do contexto do trabalho, porque a verdade ela está ali, quase que não totalmente circunscrita, mas a maior parte da verdade está no trabalho do dia a dia. Então, quando as pessoas apontam tanto coisas positivas quanto negativas, muitas vezes elas apontam na direção errada. Às vezes está criticando aquilo que está certo e está elogiando aquilo que está errado. E eu sou muito frio em relação a isso. Eu sei, junto com os jogadores, aquilo que a gente tem que fazer onde a gente erra. O Vasco, desde quando eu cheguei, eu tenho que falar desde quando eu cheguei aqui, é um time que os jogadores trabalham muito, que querem muito esse acesso, que querem muito ajudar o Vasco, que respeitam a camisa, que respeitam a instituição. Então isso é o fator preponderante para a gente estar conseguindo avançar. Quanto ao sistema defensivo não é a linha de 4 atrás, e mais o goleiro e talvez 1 ou 2 volantes. Não é isso, para mim o futebol nunca foi isso. Muitas vezes a gente toma gol e quem está fora não consegue apontar a origem e a causa do gol. Vai apontar no mais fácil. O cara se tomou um gol lá do lado do Zeca é porque o Zeca falhou. Ou se tomou um gol de bola alta é porque, obviamente, a zaga não subiu ou o goleiro não saiu do gol. E quando você tem um olhar mais criterioso, de acordo com as coisas que você treina, você percebe que não é isso. Então, o que faz hoje o Vasco estar com o sistema defensivo em dia é a postura que tem o Nenê, o Cano,
e hoje no jogo de hoje o Morato e o Marquinhos Gabriel. Que o tanto de dobra de marcação que eles fizeram, o tanto que eles contribuíram, quando a gente teve que baixar o bloco de marcação, eles estavam lá ajudando, todo mundo pressionando a bola quando dava para pressionar, e aí facilita para todo mundo, e isso é o que determinou a gente não tomar gol no dia de hoje. Além de outras coisas que a gente não consegue explicar. Quando a gente toma um gol contra o Cruzeiro, por exemplo, não era para ter tomado gol, até muito menos do que hoje, porque o Cruzeiro praticamente não chegou uma vez, talvez deu 1, 2 chutes no gol e a gente tomou um gol. Não explica tudo, mas a boa parte daquilo que a gente pode explicar é a doação de todos os jogadores que compõem o sistema defensivo. E são todos aqueles que estão no campo. Agora André Rocha, da Rádio Roquete Pinto. Boa noite, André. Boa noite, André. Boa noite, Fernando. Mais uma vez, parabéns aí pela vitória. Acho que hoje fez uma bela partida. Eu queria até saber de você, taticamente falando, Fernando. Você hoje entrou com o Bruno Gomes e o Andrei. Você vinha jogando apenas com um volante, né, desde a sua chegada ao Vasco. Aí você perde o Andrei ainda no primeiro tempo e entra com o Gabriel Peck. O que você pensou para esse jogo de hoje, quando você entra com um segundo volante, Fernando? Boa noite para você aí. Parabéns mais uma vez. Não, obrigado. Eu procuro colocar os jogadores que estão jogando bem no campo. Eu tento encaixar os jogadores que melhor jogam. Às vezes você não consegue. Então, às vezes, tem 3 zagueiros jogando bem demais e você não consegue colocar os 3 para jogar. Às vezes, se der para colocar os 3, eu vou colocar os 3. Eu achei que o Bruno Gomes, o Andrei, nos 2 primeiros jogos, tinha sido um dos melhores jogadores do time. Então, ele tinha que voltar para jogar. E o Bruno Gomes, pelo que ele, nos jogos que ele entrou, ele já tinha entrado bem e ele foi um dos melhores jogadores do time lá em Brusque. Eu achei que ele não devia sair. E a gente fez alguns ajustes aí com a entrada do Riquelme, passando o Zeca para a direita. Então, assim, de uma maneira simplificada, eu consegui colocar os melhores jogadores para poder jogar hoje. Então, a primeira coisa da decisão foi essa. Não passou primeiramente por uma coisa tática. Depois a gente fez os ajustes táticos que a gente precisava fazer para o time ficar protegido e, ao mesmo tempo, conseguir ter bastante gente no ataque na hora que a gente tivesse com a bola no pé. E agora a gente vai fechar a entrevista coletiva com a pergunta do Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos. Boa noite, Emerson. Boa noite, André. Boa noite, Diniz. Diniz, tem um jogador no elenco do Vasco que é muito criticado por parte da torcida e com você foi titular nesses 4 jogos e para mim hoje foi o melhor jogador da partida, que foi o Marquinhos Gabriel. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse jogador, que o torcedor do Vasco tem um pouco de crítica em relação a porque até antes da sua chegada e do Nenê, ele era o jogador que seria o grande construtor do Vasco e na sua mão joga um pouco mais recuado e hoje fez uma grande partida. E além disso, queria que você falasse também um pouquinho sobre o que é a curiosidade do torcedor. Quando que a gente pode ver a estreia do John Sanches, equatoriano, Diniz? Boa noite. Boa noite. Quanto ao Marquinhos Gabriel, é um jogador que eu já tinha tentado levar ele para trabalhar comigo 2 vezes. Então é um jogador que eu gosto muito. É um jogador moderno, no sentido... Eu não gosto muito dessa palavra, mas é um jogador que ele consegue jogar em várias posições, consegue jogar de segundo volante, de meia, de ponta. Se tiver que jogar de falso 9, ele joga. Cara que tem uma técnica requintada. O que acontece muito no futebol, principalmente aqui no Brasil, é quando você pega um jogador para ser o construtor, isso... O torcedor, ele tem toda a razão quando ele está sempre no direito dele de fazer as críticas, mas não adianta você, isso da minha concepção de ver o futebol, você contratar um camisa 10 e esperar que o camisa 10 vai resolver todos os problemas da criação. Eu acho que a minha concepção de futebol é que o jogo coletivo favorece para que os grandes jogadores apareçam. Então você não fica dependendo. E o Marquinhos Gabriel é um jogador coletivo, ele não é um jogador de pegar a bola e sair driblando 3, 4 caras. Muito pelo contrário. Então, da minha maneira de ver o jogo, ele se encaixa de uma maneira quase que perfeita. Então, ele é um jogador, hoje, acho que deve ser, acho que todos os jogos o Marquinhos Gabriel deve ter sido o jogador que percorreu a maior distância em todos os jogos. Deve ser um dos jogadores que mais pega na bola, que mais passa, que tem mais precisão no passe, que também chega para finalizar, que chega para brifar os jogadores. Então esse jogador é um jogador especial, do nível, o Vasco está muito bem servido, foi uma grande contratação do Vasco, eu fiquei muito feliz de vir para o Vasco e saber que o Marquinhos Gabriel estava aqui. Quanto ao John, é um jogador que eu conhecia pouco, porque assim, embora ele tivesse jogado bem no Independente Del Valle, não é um time que eu nunca tive o prazer de jogar contra, e eu conhecia ele mais, conheci aqui, pegar mais os vídeos e comecei a reparar nele agora nos treinamentos. É um jogador que está se adaptando e a qualquer momento ele pode estrear.
Beleza. Fernando Diniz, só para deixar um recado para o torcedor do Vasco que está acompanhando a gente até essa hora, professor. Não, o recado é de sempre. Igual o hino, cantar de coração, jogar de coração e que essa conexão, essa simbiose que a gente conseguiu ter com o torcedor hoje, que ela só aumente daqui até o nosso objetivo principal do ano. Grande abraço abraço. e bom descanso.